Fala galera, tá começando mais um FocoCast, o podcast onde o foco é o nosso propósito. E hoje falaremos sobre saúde, qualidade de vida e movimento. E eu estou aqui com uma pessoa muito querida, mais que um amigo, um irmão, o treinador Rogério Franco. E eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está nos assistindo. Rô, falei um pouquinho sobre você, fique à vontade. Beleza, Tiagão? Como é que tá? Bem, Agradeço, enormemente essa oportunidade de estar falando com você. É sempre bom te encontrar, de qualquer maneira, treinando, até nessa conversa legal. Bem, eu sou filho da terra, de Penápolis, eita, né? Sempre gostei do movimento, sempre fui puxado pelo movimento, né? Tudo que eu fiz na minha vida foi, né, direcionado pelo movimento. Não fui puxado no início da faculdade, né? Fiz uma tecnologia em processamento de dados, um período, aí não teve Que jeito, joia. eu tive que partir para a área mesmo porque o movimento, o esporte sempre me puxou, né? Aí acabei estudando, né? Fazendo a graduação e sempre me movimentando. Eu brinco que meus alunos, eles me mantêm em movimento e é uma troca. Eu Sim. mantenho eles em movimento, eles me mantêm em movimento também. Que joia, Rô. E eu fico com uma dúvida, peraí, então, antes de fazer a faculdade de Educação Física, você já tinha uma outra formação? Sim, na época, né, não vou colocar a década aqui, né? Ah, Mas naquela década eu já estava me formando, né? O auge era tecnologia em processamento de dados, né? A entendi. informática é a profissão do futuro e tal. E eu tinha um colega, no Davinir, que é nosso Davinir, o Davinir, Davi, o nosso caramba, Davi, cara. Uhum. a gente convivia muito junto e ele também, né? Ele é TI, né? Hoje, né? Sim, Tal. sim. E a gente, naquela época, era um tecladinho que ligava na televisão, fazia programação, era bem legal. E eu estava assim, bem envolvido. Aí estava meio fora assim, de foco e determinado naquilo lá. Aí a gente foi estudar em Lins, ele se formou em Lins na faculdade de engenharia. Sim. E naquela época, a educação física, a disciplina de educação física era obrigatória no primeiro ano da faculdade. Ah, Sim. de todas as áreas, De Rô? todas as Que áreas, legal. era obrigatório. Então, não preciso falar a década, né? Era uma Mas disciplina, era a então, disciplina comum em todas as outras como você, né, formações. você terminava o colegial fazendo educação física, no primeiro ano da faculdade era obrigatório. Que massa. E a nossa turma, né, tinha mais outro pessoal que gostava de exercício e esporte. A gente montou um time lá e participou do intercursos ali da faculdade e ganhamos quase tudo. Só Caramba. perdemos no futebol de salão, mas outros esportes ganhou tudo. E aí, isso que eu falei pra você, né, isso me resgatou, sempre me chamou o movimento, né? E isso me resgatou, né? Me tirou da parte da tecnologia, né? Eu sempre fui mais ou menos em matemática e tinha que estudar muito matemática, né? Então, cálculo 1, cálculo 2, então assim, aí a educação física me chamou. Aí eu escolhi o curso, né, de bacharel em educação física, que eu não queria trabalhar com escola mesmo. Naquela época a gente já tinha esse pensamento de que a educação escolar ela é direcionada mesmo para a formação do indivíduo dentro da escola, né? E o bacharel ele estava começando, né? A minha turma foi a terceira turma de bacharel no país e estava começando essa ideia de que o exercício físico ele é direcionado, né, para a saúde, Para a saúde. né? Então isso me atraiu. Claro que o esporte também, o alto rendimento, né? Eu comecei fazendo faculdade com o sonho de ser treinador de futebol. Que joia. Treinador Sim, sim. né, da parte física, né, do futebol. Condicionamento físico. É. Aí, só que, né, a nossa área é muito gigantesca as possibilidades, então foi aparecendo diversas possibilidades dentro do curso de educação física. No último ano a gente escolhia uma parte se era mais generalizada, né, e mais a parte específica de esporte. Eu escolhi a parte generalizada, que eu tive contato com dança, com terceira idade, com laboratório, com pesquisa, né. Então isso me ajudou muito na formação. Rô, e o lance com o esporte, ele vem bem antes da faculdade. Sim, Quando desde adolescente, criança. criança. Desde criança, né. O que você gostava de fazer quando jovem? Teve algum esporte que você defendeu por mais tempo? Que participou de campeonatos? Conta É pra futebol, gente. né? Futebol é o Futebol? nosso, Rapaz. futebol é. O meu irmão mais novo, ele joga bem futebol. Então eu ia mais na onda dele, gostava de jogar com ele, quem jogava junto, eu ia bem. Quando eu jogava
sem ele eu não ia bem, né? Não tinha proteção, Não tinha o irmão proteção, tocava as bolas, fazia os lances perfeitos, né? Então a gente tinha a interação. Então eu gostava de jogar futebol, né? Uhum. Meu pai jogava futebol, então sempre joguei, mas pratiquei vôlei, pratiquei basquete, tênis de mesa. A natação só começou na faculdade, né? Porque fui aprender a nadar na faculdade. Mas o que eu mais praticava mesmo era o vôlei e o futebol. Uhum. A corrida, essa coisa individual não tive, né? Tive a experiência de judô, não gostei, não sei. E aí acabou ficando a parte de esporte com bola e coletiva, eu gostava bastante. Que joia. Hoje está fazendo quantos anos de formado, Rô? Agora eu vou falar a década. São 30 anos já. 30 anos, cara, uma vida. É uma vida. Caraca. Ô, Rô, e desses 30 anos, como é que foram os primeiros passos como treinador? Você se formou, saiu da faculdade, todo mundo encontra uma luta, porque a gente se forma e sai achando assim, né? Poxa, vai ter aquele tapete vermelho, eu vou ter 1 milhão de possibilidades. Muitas pessoas até têm, mas ninguém conta os desafios. Como é que foram os seus primeiros passos nessa jornada? Olha, eu tive uma sorte, vou falar, né, que é sorte. Eu fiz uma faculdade pública e na faculdade pública o nosso ensino era integral. A gente estudava de manhã e à noite, e à tarde. À noite a gente se virava, né? Sempre tinha alguma coisa para fazer. Naquela época o Conselho de Educação Física não estava constituído ainda. Então todo mundo dava aula, todo mundo ganhava um dinheirinho ali e tal. Então isso me ajudou, né? Claro que as bolsas que eu tinha na faculdade com pesquisa, com grupos de laboratórios e tal, ajudava também, né, nessa parte. E consequentemente, né, assim, tudo junto estava acontecendo de eu ter essa experiência já na faculdade. Sim. Lá na Unesp e as faculdades públicas, normalmente elas têm um projeto de extensão ao público. Então, eu dei aula de dança de salão, dei aula de musculação, dei aula para terceira idade. Naquela época já tinha o funcional, né, mas não era chamado funcional, era circuit training e tal. Então, assim, isso eu tive essa sorte de já durante o curso, eu já atuar como profissional praticamente. Que legal. Então, isso me ajudou bastante a quebrar o gelo já, né, dentro da faculdade. Sim. Então, depois não foi tão difícil. Só que é estranho, né, como é que é a nossa vida, né? O meu primeiro emprego mesmo foi numa escola pública para dar aula de educação física. O meu plano de aula passou na delegacia de ensino lá de Guarulhos. Você montou um projeto? Montei o projetinho, foi aprovado porque como era uma escola particular de periferia. Ah, tá. Então eles aprovaram, mesmo não tendo a licenciatura. Aí a professora lá que é responsável da escola assinou o plano. Então, meu primeiro emprego foi dentro da escola. E eu comecei a fazer o curso para não trabalhar com escola. Acabei trabalhando, né, no primeiro. Então, isso foi a segunda quebra de gelo. Sim. Para perceber que, assim, a gente consegue, com conhecimento técnico também, não só o conhecimento didático de escola, a gente consegue formar a pessoa, né, dentro unindo a educação física e a saúde. Sim, e Rui, uma coisa muito que você falou que é interessante, cara, eu fui tendo aqui um insight, que agora eu já tenho mais idade, né, cara, mas eu tenho essa lembrança de chegar na escola, porque o professor de educação física é o mais querido de todos, né? Sim. O de matemática é sempre o vilão, o de geografia, história, mas quando você chega lá e vê aquele camarada com aquela calçona de tactel, um tênis diferente no pé, geralmente uma prancheta, uma pita, aquele cara é sempre o mais legal. E você teve, cara, esse respeito da criançada? Foi ensino fundamental, ensino médio, nessa escola? Como é que foi a recepção? Você gostou? Teve uma boa... Foi legal, porque ensino fundamental e médio, né? Tá. E eu acho que também o que ajudou a eu interagir rápido com as crianças lá, é que, como era uma escola de periferia, era uma escola que estava começando, né? Tudo simples lá. Eu também ajudava na secretaria. Uhum. Eu fazia ajudava, tudo. já fazia tudo. Eu ajudava na portaria. Eu até pedi, nos primeiros meses, eu ficar na portaria. Eu arrumei um alojamento perto da escola, para não ter que me deslocar muito, né? Sim. Porque em São Paulo, aquela loucura toda. E eu ficava na portaria para decorar o nome das crianças. Uau! Questão de um mês, eu decorei 600 nomes de todo mundo. E eles ficavam espantados porque eu não sabia o nome exatamente, De né? cada um. Hoje eu não lembro mais de nenhum, quase. Sim. Mas assim, isso me ajudou a quebrar, né? Ter essa interação rápida com eles, né? E acho que o modo que eu
que eu trabalhava em relação ao ser diferente, porque a escola ela não tinha uma quadra. Sim. Era um pátio em L, que eu não tinha visão de todos, né? Mas eu conseguia variar com essas brincadeiras, né? Brincadeiras de cooperação, que é legal no ensino médio, a teoria dos esportes, né? Brincadeiras que relacionavam o esporte com as outras matérias, que eu consegui, né, ter esse contato com os professores, porque eu ficava na escola à noite, e os professores também davam aula à noite para os adultos. Entendi. E de vez em quando eu substituía um ou outro, né? No português e na biologia lá. Então eu conseguia conversar com eles e a gente conseguiu fazer esse esquema de unir a educação física, no esporte, com as outras matérias. Então foi bem legal, assim. Eu tive também essa sorte. Vou falar que é sorte, né? Deus me agraciou com esse ambiente legal, assim, né? Então as crianças tinham essa receptividade bem legal comigo. Eu percebo, Rô, que você é um cara muito grato dentro daquilo que Sim. você faz. E é por isso que você tem mencionado bastante essa questão de sorte, né? É uma dádiva mesmo de Deus, uma bênção, né, sobre a tua vida. Mas eu percebo muito que você é um cara assim que faz mais, sabe? Não é aquele cara morno dentro do que faz, sempre entrega mais. Então eu acho que é uma maneira de você agradecer tudo aquilo que Claro. você teve, né, até aqui. Rô, eu tenho uma pergunta poderosa que Opa. cara, para você. Hoje a gente sabe que na internet está cheio de moda. Tem muita coisa, né? Botar o shape e tal, e aumentar o braço. Mas qual é o verdadeiro significado de atividade física, cara, para você, para o corpo, para a mente? Do teu coração, assim, qual é o verdadeiro significado? É só isso mesmo, cara? Uma questão estética ou não? Atividade física é muito mais do que isso. Eu vou responder. Como eu vou explicar? Eu vou responder a parte como parte técnica, Uhum. né, da atividade física e também como coração. Você falou, né, do seu coração, né, o que você sente, Sim. né? Então, primeira parte técnica. Nosso corpo é uma máquina feita para movimento. Isso não se discute. Até o pior blogueiro ele fala isso. Se ele não falar, já começou errado. Pode falar qualquer um monte de besteira, mas essa Sim. primeira tem que falar, né? O nosso corpo é feito para movimento. Uhum. Então, o sentido da atividade física começa aí já. Sim. Por mais que a sociedade tente resolver ou facilitar a nossa vida, a gente vai ter que compensar, sempre vai ter que compensar. Por isso que está crescente demais essa onda do exercício, né? A gente pode falar que atualmente é o novo ostentação é você mostrar que você está bem fisicamente, que você faz exercício, que você corre, que você nada, que você faz musculação e tal, né? Então, assim, é por isso que porque o ser humano está tendo que compensar, né? Sim. Toda essa facilidade foi criada. E assim, de coração, a atividade física, ela é, como eu vou falar, ela é intestinal, sabe? Aquela coisa de... Sim. Visceral. É visceral. Isso, eu uso a palavra certa. É visceral. Então, profundo. É profundo. A gente não é só hormônio que eu faço exercício, liga a endorfina, tal, eu fico ligadão, gostoso, aquela sensação de prazer. Não é mais que isso, né? Aquele que fala assim, eu não gosto de fazer exercício, eu tenho preguiça, ele não atingiu ainda aquele ponto. Sim. A hora que ele atingiu o ponto, na atividade que ele gosta de fazer, né? Por isso que eu gosto de perguntar sempre para as pessoas, o que você gosta de fazer, tento avaliar, você se daria bem nisso, né? Você tem potencial para isso, tal. Aí, na hora que ele encaixar, aí começa a ser visceral, né? Sim. Então, assim, tem esses dois lados da atividade física. Eu vou bater nessa tecla. Pode Fala falar. para esse sedentário. Fala olhando para a câmera, pro sedentário que tá ouvindo. Aquele que fala, não, eu tô de boa, né? Eu tenho genética boa, eu não preciso. Porque virou até moda, né? Eu sou sedentário. A pessoa fala, já tira da reta, né? Não, eu sou sedentário mesmo, eu não faço nada. Fala para esse camarada o que vai acontecer a longo prazo, né? O sedentarismo que ele está plantando hoje, ele vai colher o que lá na frente? Como que você consegue enxergar uma pessoa que hoje não se relacionou ainda com a atividade física, não acordou, não entendeu que o corpo precisa, né, de trabalho, que o corpo precisa de movimento? O que essa pessoa vai colher se ela não acordar hoje? Um recado bravo mesmo do Rogério Franco. Eu não vou botar o dedo na cara, porque a cara não está aqui perto, mas botaria. Eu vou falar da seguinte maneira. Você está sendo sugado, né, pelo sedentarismo, né, pela facilidade, pela tecnologia, tudo rápido. Hoje você come sem sair da sua casa.
né? O homem buzina lá na frente, pronto, chegou. É pior, né? De repente daqui a pouco eu estava esperando, né, o cara colocar em cima da mesa. Verdade. Né? Porque a pessoa de repente não é incapaz de ir lá na calçada buscar, né? Sim. Então assim, você está sendo sugado. E isso vai cobrar muito caro depois. Porque a medicina ela está muito avançada. A gente não vai morrer tão cedo. Antigamente, né, as doenças vinham, os problemas, a medicina não, né, não conseguia achar, não era tão, né, tão assim, para todo mundo, não atingia muitas pessoas, então as pessoas morriam cedo. Né, até hoje tem uma geração mais velha, não tem tanta expectativa. Eles sabem, né, eles não sabem que vão viver tanto. Sim. Né? Então a expectativa na mente dela, já vivi bastante, eu ouço muita história, não quero nem passar dos 80. E a média está em 80 a expectativa de vida. Média, e a média. E a média está 80 porque muitos vivem 100. Sim. Porque alguns morrem com 60. Média, né? Média. Exato, é média. Então, assim, você corre o risco de viver 100 anos. Né? Só que se você viver... Como você quer viver? Como que você vai viver, né? Porque a independência, ela não é só mental, né? Só eu penso o que eu quero, eu falo o que eu quero, não. A independência está no corpo. O corpo é a sua máquina. Sim. É o corpo que vai te levar, que vai te realizar grandes coisas, né? A capacidade funcional, o levantar, isso, né, o abaixar. Tudo isso. Então, essa independência, depois que ela perde, a pessoa ela sente mesmo, ela sente o baque. Sim. Chegou, não, eu não deveria ter sido sedentário, eu preciso começar. Né? Eu atendo pessoas que realmente pararam totalmente. Sim. Né, e estão retornando, então mobilidade muito baixa, né, porque tudo fácil hoje, né, o pior para a pessoa fazer é amarrar o sapato. Sim. É o mais difícil para ela, ainda assim está difícil, e ela não percebeu que está difícil, ela só vai perceber a hora que ela não conseguir amarrar o sapato, a hora que precisar de ajuda para levantar de um sofá, e acontece bastante. A gente escuta isso todo dia. Sim. Né, a gente prática nossa. E pior, né? Eu estou aqui na frente da Ana Cláudia, minha esposa, ela é enfermeira, ela sempre cuidou de pessoas, né, acamadas, e ela, né, vê todo dia isso, a necessidade da pessoa ser independente, porque se precisar de uma pessoa para ajudar você no seu dia a dia, está ficando cada vez mais raro e caro. Então, assim, o preço já não está valendo mais a pena. Sim. Né? Não. Eu me viro depois, sedentário, pago alguém. Não vai ser. Não vai ser tão assim mais barato como você pensa. Não vai ser tão fácil, porque se você precisar de muito profissional, não são todos os profissionais que vão cuidar de você, não vão pensar na sua saúde, vão só trabalhar. Então essa independência é a parte mais cara do sedentarismo. Eu imagino. Cara, a gente, né, nós somos assim seres que a gente nasceu para ser livre. A gente quer ter flexibilidade de ir e vir. E você imagina, cara, uma limitação. Quando a gente fica doente, né, quando a gente machuca alguma coisa, eu tenho que pedir ajuda, né, cara? Aquele lance de você ter que tomar o banho. Né? A gente vê hoje alguns idosos assim já tendo que usar fralda. E aí, poxa, eu tô sujo, preciso de ajuda. Uma das coisas que eu mais quero, até aproveitando que a Aninha está aqui, que ela vai ser a próxima entrevistada, se Deus quiser. Mas eu acho assim, eu vejo a Ana como uma pessoa assim brilhante. Estou falando da sua esposa, então merece destaque por esse momento. E acho que uma das coisas que mais ajuda ela a ser tão guerreira, assim, tão disciplinada com o treino é por conta disso. Eu nunca tinha parado para pensar. Ela trabalha porque, assim, quando o paciente, né, nas entrevistas eu lembro, não, porque eu cuido, né, de uma senhora ou tal período. Então, assim, acho que ela vê essa limitação é o que dá ainda mais garra, força de vontade, né, Ninha? Se eu não estiver errado, né, isso. Aconteceu com a minha mãe, com a minha sogra, Exato. pessoas da nossa própria família. Né? Dá valor, por isso vai para cima, por isso faz mais uma, por isso sobe, pula e... Isso aí. Pensam, cara, que legal. Ô, Rô, me fala assim uma coisa, cara. Eu falo muito que o alimento é como se fosse um remédio. Sim. Eu acredito verdadeiramente que o alimento, ele cura. Você acredita que a atividade física, ela funciona também como um medicamento? A pessoa que hoje faz atividade física é como se ela tivesse um antídoto poderoso na prevenção de doenças. Sim. Não só atividade física em geral, né? Como eu falei para você, o movimento, ele é a saúde do corpo, é o movimento, né? Sim. Porque quando a gente se movimenta, a gente faz as coisas acontecerem dentro do corpo, né? Hormônios, os nossos órgãos começam a se conectar, começa a ter aquela sincronia, né? Junto com o sono, com a alimentação. Então, isso é o motor principal.
Mas hoje já se sabe, já está provado cientificamente, em inúmeros estudos, que muitas doenças crônicas são controladas através do exercício específico. Sim. Né? Então, como você falou, o exercício é um medicamento e você precisa acertar a dose. Certo. Né? Cada pessoa tem uma dose. Cada pessoa, Cada cada condição, necessidade, cada cada contexto também, né? Porque eu brinco assim, professor, fiquei sabendo que aquele exercício é legal, é bom. Não, ele é bom, mas em qual contexto? Qual é o histórico da pessoa? Qual a sua necessidade para aquilo lá? Muitas vezes ele é bom, mas não é bom para você. Uhum. Pode estar sendo bom para aquela pessoa. Sim. Né? Então, assim, o exercício ele tem o seu poder, né, para a saúde, direto. Né? Hoje a medicina está crente disso, não tem como fugir mais. Né? E a dose exata é o que vai fazer a diferença. E é legal da dose exata porque a gente segue protocolos. Sim. A nossa área está muito avançada em termos de pesquisa. Cada atividade, cada modalidade dentro da nossa área é um centro de pesquisa voltado naquilo lá. Sim. Um simples movimento de um arremessador é uma ciência. Então, assim, está muito avançada a nossa área. E dentro da saúde, né, trabalhando diretamente com as doenças crônicas e degenerativas, também está assim. Então, assim, tem muito estudo para cada tipo de doença, diabetes tipo 2, né? Hipercolesterolemia, né? Problemas de mobilidade mesmo, artrose, artrite e tal. Então, a medida do exercício é como se fosse a dose de um remédio. Um protocolo específico. Protocolo específico. Rô, e uma pergunta interessante que eu tenho por exemplo, a gente sabe que as pessoas são diferentes. E eu sei que muitas pessoas, elas adotam padrões genéricos, generalizados de treinamento. Sim. Né? Ou seja, um caminho para todos. Você é mais assim do generalizado ou do individualizado, cara? Como é que uma pessoa, quando procura teu trabalho, ela recebe, né, essa parte profissional sua? Você é um cara que individualiza, você estuda essa pessoa por meio de uma anamnese. Isso. Como é que funciona quando a pessoa chega lá? Vai buscar uma consultoria contigo, seja, sei lá, para corrida, para triatlon, para condicionamento de modo geral. Como é que você faz? Eu faço uma anamnese e como você falou, eu estudo a pessoa por inteiro, preciso conhecer. Sim. E como eu citei sobre o contexto, eu tenho que estudar o contexto da pessoa atual. Sim. Então, além de conhecer a pessoa, eu tenho que colocar ela dentro do contexto atual. Tá. Porque muitas vezes, se eu não te colocar ela no contexto atual, eu posso estar errando a dose. Sim. Né? Uhum. E algumas vezes a pessoa precisa do básico, né? Do generalizado. Uhum. Alongamento, fortalecimento, Que dá trabalho para aeróbico. fazer a combinação dos E dois. isso vai ser bom para ela naquele momento. Até isso, que a gente fala assim, o generalizado, a gente não erra. Né? Assim, vamos trabalhar com o pé no chão que a gente não vai errar. Isso. No começo tudo bem, né? Mas de repente, para ela não estar precisando daquilo lá, a gente errou na dose também. Sim. Até nisso a gente erra Até na nisso. dose. Então, assim, quando eu não conheço a pessoa e eu preciso descobrir, né, conhecer melhor e até inserir ela no contexto atual, de repente ela não consegue. Eu fico assim, quando eu falo isso, eu fico pensando naquele médico que quer descobrir onde está doendo e a pessoa não consegue, não tem essa percepção. Sim. Até o exercício, na atividade física, trabalha isso, desde a escola. Por isso Legal. tem que ser, né, a atividade física inserida na vida da pessoa sempre, porque ela vai ter essa consciência corporal, vai saber onde dói, para poder falar para a mãe, para o pai, para o médico onde dói. E muitas vezes essa pessoa também não tem essa consciência, ela não consegue me falar onde está o problema dela. Aí eu preciso entrar com o generalizado para descobrir onde está o contexto dela. Mas quando eu conheço, a pessoa consciente já, né, já passou pelo processo tudo, até atletas, né, amadores, já vem com problema, aí é diferente, né? Aí eu consigo trabalhar no foco. Aí eu quero focar naquele ponto, que eu sei que a parte generalizada tá legal, né? Se for preciso inserir, a gente insere por um momento, né? Mas a gente tem que trabalhar com protocolo e no foco. Sim. Porque eu penso assim, a pessoa tem um objetivo e ela vai perceber, de acordo com o trabalho, que ela conquistou aquele objetivo. Né? Então, assim, e todo o trabalho em volta vai dar a base para ela conseguir aquele objetivo e manter. Ótimo. É importante você estar falando isso, porque a gente sempre fica ouvindo, né, as pessoas. Então, quando a gente fala de um atleta, é mais fácil Sim. a gente definir. Mas tem aquela pessoa, eu vou bater sempre na tecla do sedentário.
Eu quero que o pessoal se Ótimo. mexa mais. Não, o objetivo é esse mesmo, né? Porque o sedentário ele fica naquela vibe assim, mas então eu não tenho condição de treinar com personal, o rapaz lá não tem, o Rogério não tem horário para mim, diz que ele tá com a agenda cheia, e eu não vou chegar na academia e fazer o geral. Tá errado, ela tem que se movimentar. Assim Precisa. como também tem aquela pessoa, né, que muitas vezes tem um treino específico para ela, mas às vezes ela acaba não dando valor. Isso, Né? acontece muito. A pessoa tem ali a oportunidade e ela quer. Quando eu falo não dar valor, no sentido assim, Rô, eu acho que a maior dificuldade, assim, uma das maiores dificuldades na nossa área é aquela pessoa que chega para você com um treino pronto. Né? Igual aquela que chega para mim e fala assim, Thiago, ó, você montou o cardápio, adorei, mas queria que você mostrasse, o que você acha desse aqui? Não tem aquela pessoa que chega para você, Tem. você fez um treino individualizado, Sim. aí a pessoa foi lá e pegou um treino aberto, que viu na internet, talvez para outra pessoa. Então é legal as pessoas ouvirem, porque tem um lado do sedentário que ele fica esperando, né, a ocasião perfeita para começar, porque ele não tem um personal, porque, cara, já dá para começar. Sim, Né, com um alongamento, uma aula no clube, sim. sei lá, uma videoaula na internet, por mais que não seja específico para ele está se movimentando. Sim. Aí, claro, cada caso um caso. Né? Estendendo um pouquinho mais ainda sobre esse assunto, uma pessoa, por exemplo, que está lesionada, tem como fazer uma adaptação para uma pessoa dessa? Lesionou, não tem mais como treinar. Isso é verdade? Não, isso é um não, mito? não, é um mito. Tem como adaptar. Tem como Dependendo adaptar. da lesão, a pessoa não precisa Sim. ficar parada. Não, eu vou dar 2 exemplos que acontecem bastante, tá? Tá. Problema cardíaco. Antigamente, fazia uma operação no coração, né, uma cirurgia cardíaca. Não pode se mexer, fica paradinho, né, o coração bater mais, eu tenho problema, anda lá. Hoje não. O cara da cirurgia, no outro dia ele já está caminhando no corredor do hospital. Como evoluiu isso, né? Isso, bastante. E os hospitais que têm a estrutura boa, tem um profissional de educação física, tem um treinador na equipe. Né? Ele já está, logo na primeira semana, ele já pega essa pessoa, já o cardíaco. Tá. Então, já mudou na parte cardíaca, vamos colocar de órgãos assim. Agora, a parte estrutural. Né? Existe já o pré-operatório de treinamento. Ou seja, onde a pessoa, não é que ela erra menos, é que quando ela chega para a cirurgia, mas ela já está com as outras estruturas estabilizadas, para o médico é melhor. Né? Vai ter uma recuperação melhor. E a recuperação melhor. Né? E se ela treina, ela nutre aquela região, né? Plano de joelho. Né? Como eu falei para você, o segundo caso que mais aparece é plano de joelho. Né? Sim, sim. A pessoa treinada, ela tem articulação, né? Toda aquela estrutura, ela tá melhor para o médico até abrir lá e mexer, até, né? por vídeo e tal. A estrutura lá tá limpinho, tá bem, né? Tá cheio de irrigação, tá bem, tá bem legalzinho. Então o médico enxerga melhor, aí ele consegue fazer uma cirurgia melhor, porque ele fez um pré-operatório de treinamento. Caso e caso, claro, né? Sim. Por isso que é legal conversar com o médico. Então, muitas vezes, o fortalecimento, trabalho de alongamento, né, mobilidade, ele ajuda na cirurgia e, com certeza, no pós-operatório. A gente dá o exemplo dos atletas de futebol, que a gente vê direto, né, todo mundo Sim, né, não pode sim. negar. Como que pode um cara machucou o joelho daqui 2 meses, 3 meses, já está voltando a jogar, uma cirurgia que... Nossa, eu fiz a cirurgia nem consigo andar ainda, faz 2 anos. Né, E a gente vê que é puxado, né? Esses dias eu estava comentando com um amigo que fez cirurgia, ele falou, Thiago, não é fácil. Porque pra gente se recuperar rápido, a gente tem que ir pra cima. E a mesma dor que você sente quando você tá lá fazendo um agachamento é a dor que você sente levantando uma tornozeleirinha de 2 quilos, dói e a gente precisa fortalecer e tem que movimentar. Sim. É quando eu lembro os meus clientes que a intensidade que você sente é o que vale. Entendi. Independente do peso, independente do que você está conseguindo fazer. Individual de cada um. É a intensidade. Né? Então, por exemplo, eu vou correr 10 quilômetros e eu quero fazer em tanto tempo. Então, você tem que se preparar para ter essa sensação de esforço. Né? Então, assim, vou fazer um intervalado. Então, é essa sensação. Não se importa com a velocidade que você está agora. Sim. Não se importa com o tempo que você vai fazer naquilo lá. Pensa só na intensidade, né? Interioriza, perceba o que está acontecendo com você, aí que você vai ter um bom resultado. Cada pessoa tem um tempo, Rô? Cada pessoa tem um tempo. Tem um histórico genético, né? Que influencia bastante. Todas as capacidades físicas básicas, né? Força, velocidade, flexibilidade, coordenação, essas básicas, as pessoas têm inata, isso é inegável, né? E ela já nasce ali com
uma vantagem, né? Uma vantagem. E o histórico dela também. Que a Entendi. pessoa, de repente, tem muitos atletas que estão desacordados, estão escondidos, sabe. porque não seguiram a área, não praticaram, sempre trabalharam, não teve contato no ambiente, tudo. Incentivo. E estão lá adormecidos, né? Uma capacidade adormecida. E tem aqueles que trabalharam isso. Então, quer dizer, eles já têm a vantagem e partiram no ponto. Entendi. Né? E até aqueles que não têm a vantagem genética, mas trabalharam sempre. Também eles acabam se equiparando. Então, cada um tem a sua mesmo. Não tem... E o legal é a gente pensar que para o mundo do esporte, isso conta muito. Mas para o mundo da atividade física, de modo geral, para uma pessoa que hoje quer se mexer um pouquinho mais, que quer buscar saúde, quando eu falo assim sobre cada pessoa ter um tempo, eu acho que merece aquelas pessoas que pensam em desistir. Porque tem pessoa que às vezes tenta fazer uma atividade física, eu escuto muito isso. Eu tentei correr, nossa, eu fui um desastre. Porque eu fui para musculação, mas nossa, eu não tenho coordenação. São desculpas, né? Que a gente cria. Porque toda pessoa, se investir, Rô, se todo dia acordar cedo e ali, e entrar na internet que seja, ver vídeo, buscar orientação, ela consegue melhorar. Nem todo mundo nasceu para atividade física, né? Você conhece pessoas que são talentosas, assim, que conseguiram se dar bem, mas tem muita pessoa que é fruto do esforço, né? Sim, fruto do esforço, da constância principalmente. Constância, né? Constância. essa é a palavra. Ela não pode se comparar com outras pessoas. Uhum. Porque se tomar como base o que eu falei, que tem pessoas que já nascem com uma vantagem, sempre treinaram, elas estão sempre em vantagem, né? Sim. Você não pode se comparar com elas, tem que comparar com você. É aquele melhor todo dia. 1%, 0,5% que seja melhor todo dia, né? Sim. E eu gosto de trabalhar com essa evolução. Uhum. Porque as pessoas têm um tempo de adaptação do treino, né, do protocolo ali, para poder estar sempre evoluindo. Sim. Né? Claro que se tem uma meta, por exemplo, alguém vai prestar um TAF, tem uma data, aí já é complicado, né? Uhum. Aí o trabalho psicológico é maior, né? Você tem que, essa meta você tem que fazer, vambora, vai doer, vai se vira para dormir, para se alimentar bem, porque você tem uma data, você tem um prazo. Mas quando a pessoa está pensando em saúde, esse prazo ele não tem um definido, né? Então esse 1%, essa coisinha melhor cada dia, que vai ajudar ela a manter a constância. Porque o sedentário, eu falei para você, até ele ligar, né, daquele start mesmo, naquele botãozinho, né? É um mental, tempo. Esse botão é mental? É mais mental do que físico. O que você acha? Os dois. É os dois. É os dois. Entendi. Porque o mental vai manter você manter você no foco. Tá. O foco é mental. Sim. Por mais que você tenha uma condição física excelente, que te dá uma certa tranquilidade, você fala, tranquilo, amanhã eu faço, tem uma provinha, eu vou conseguir. Não. Por mais que você tenha isso, é a mente que vai te manter no foco. Entendi. Né? Uhum. Mas o botão é os dois juntos. Porque Tá. você começou com a mente focada, não se preocupando com aquele rendimento, não porque eu não levantei isso, não consegui fazer aquilo, não se preocupa com isso, se preocupa em melhorar a cada dia. Então isso é muito mental, para manter o foco, saber que, vou ter que repetir, não, você vai ter que repetir. Vai ter que repetir porque é o foco, quantas vezes for necessário até você. Aí chega uma hora que liga a chavinha. Entendi. Que eu falo para você, né? Na academia, ainda tem um pouco do tradicional da academia, né? Uhum. O old school do pessoal lá, que só levanta peso. Ainda tem, né? Porque se tem é porque funciona. Mas para aquelas pessoas que eu falei para você, já nasceram geneticamente com um pouquinho a mais, sempre treinaram. Então essas pessoas, para elas, aquele treino tradicional de academia vai funcionar. Mas para o sedentário, ele precisa ver que é só ele mesmo. Ele vai achar uma estrutura de treino da musculação que é para ele. Ele vai, nossa, eu gostei disso. Olha, revezar braço com perna, nossa, eu gostei. Acontece muito isso, Thiago, porque assim, quando a gente tem a experiência de conhecer o ambiente da academia, perceber que aquele aparelho está ali e tal, tem uma proximidade, você tem um tempo, você tem tantos exercícios para fazer. A pessoa que ela fala assim, eu estou perdida, porque ela olha tanta coisa, eu não consigo, esse treino que eu tenho, eu não vou conseguir fazer. Entendi. Porque olha o tanto de aparelho, tem muita gente aqui. Aí, de repente, o fato de eu ter que adaptar o treino para a pessoa e ela, nossa, eu gostei disso aqui. Olha, fez esse exercício depois desse, pronto. Primeiro... E para o sedentário, e tem muitas pessoas assim, tá, Thiago? Elas seguem um sistema bem parecido o tempo todo.
que é aquele que ele virou a chave, eu não vou sair, é a segurança, é o ponto de segurança dele. Tá. Eu não vou mudar isso porque isso está me fazendo bem. Ele fica até um pouco averso à diversidade, né, à variação de treino. Porque aquilo lá para ele funciona, está funcionando bem, né? Eu já testei, já 2 pessoas que faziam exercícios exatamente a mesma coisa o tempo todo. Aí eu falei, não, pera aí, vamos ver se não está desequilibrando, né? Sim. Porque é igual tomar o mesmo remédio sempre, chega um momento que o corpo vai, né? Esse medicamento não está fazendo o mesmo efeito, acontece a alimentação, né? Sim. Quando não está fazendo, então tem que variar. Aí eu faço o teste e a pessoa está bem, flexibilidade está em dia, parte cardíaca está em dia, né? Mobilidade, está tudo equilibradinho, postura, então está fazendo bem, beleza. Né? Então ela ligou essa chavinha e beleza, né? Ô Rô, deixa eu perguntar para a produção, se tiver rolando, né, a live no Instagram do Rô, se alguém fez alguma pergunta. Ou se a produção tem alguma pergunta, vamos aproveitar para sugar o conhecimento desse cara aqui, ó. Ô Thiago, ó, passou bastante gente aqui, tá, na live. Ninguém fez perguntas aqui, tá? Mas eu tenho uma dúvida. Opa! Para aquele atleta, aquele cara que é um atleta de alto desempenho, e ele fica parado, por algum motivo ele fica parado 2, 3 anos. O que esse cara tem que fazer para voltar depois a ser aquele cara que ele era antes, né, desses anos aí? Demora muito para ele voltar, assim, ele nota que ele já não está da mesma forma que ele era, né, há 3 anos atrás, ele nota essa diferença. Como que é, assim, demora muito? Como que você trabalharia nesse caso, assim? Fala pra gente aí. Tem aquele lance da memória muscular. Tem, né, tem isso, tem bastante. Estou curioso para saber. Não, tem bastante. Então, Arthur, sua pergunta é bem interessante, porque a academia, eu falo da academia porque é um ambiente que todo mundo, muita gente pratica, né? A corrida também poderia ser também esse exemplo, né? Eu falo porque de repente a pessoa está assistindo, ela consegue se interagir melhor. Então, assim, primeiro, vamos avaliar o contexto, tá? Quanto tempo essa pessoa praticou? Porque tem uma regrinha. Por quanto mais tempo ela pratica, ela vai precisar de mais tempo para poder perder, entre aspas, o que ela ganhou. Uau. Então, essa é a regrinha básica. Então, você percebe, todo mundo percebe isso, tá? Eu pratiquei lá tênis 1 ano, fiquei parado 2 anos. Aí eu vou voltar muito ruim. Agora eu pratiquei o Federer, parou. Ele pode ficar parado 10 anos. Na hora que ele pegar na raquete, vai magrinho, ele ganha de nós tudo aqui junto. Então, assim, primeiro esse contexto, né? O quanto tempo a pessoa fez e o quanto tempo ela ficou parada. Então, quanto menos tempo ela ficar parada, menos tempo ela perde. Perde entre aspas, né? Não vai perder tudo, porque como o Thiago já adiantou, né? Tem a memória muscular. A memória muscular é um conceito muito abrangente, não é só muscular. Porque todo movimento, todo treinamento nosso, ele é neural. Então, por exemplo, na academia, eu não vou querer levantar peso, não vai adiantar. Eu vou levantar o meu peso. Pode ser o maior peso do que uma pessoa que treina há 3 meses. Mas, para mim, tem que ser uma adaptação neural. Aprender o movimento primeiro, né? Aí o músculo vai ganhando condicionamento, né? O processo de síntese das células ali do músculo, a estrutura sendo melhor, vai captando mais energia, tudo. Aí ele fica forte também estruturalmente, aí cria outra memória muscular. Então é bem abrangente, né, o conceito de memória muscular. Isso também tem muito a ver nessa regrinha que eu falei para você, quanto mais tempo. E outro dado importante também dentro do contexto, qual que é a idade dessa pessoa? A gente tem que entender e aceitar que quanto mais velho, né, essa perda é mais rápida. Então, por exemplo, se entre os meus 15 e 40 anos aconteceu isso, dá para recuperar, né? Fazendo um trabalhinho de base, não deixando muito tempo a pessoa ficar naquela fissura. Não, vamos fazer o que eu fazia, vamos tentar. Você vai saber que não vai ser o mesmo rendimento, mas vamos ali, você tem uma memória muscular. Né? Pode chegar. Então, assim, quando é um atleta de alto rendimento, você tem que trabalhar também com a parte mental, né? Com a parte comportamental dele. Você vai deixar ele louco se ele não fizer logo aquilo, né? Então, a nossa base já inclui aquela coisa específica, aquele gesto motor que é específico dele. Já botar ele para jogar, já botar para fazer as coisas, porque é motivacional também, né? E diferente de uma pessoa que é mais idosa. Você tem que tomar muito cuidado, porque pode machucar, uma lesão séria, aí o trabalho, né, fica mais difícil ainda, entendeu?
Legal, legal. Era isso mesmo, Thiago. Pode dar Valeu, continuidade. vamos Ó. tocar. Maravilha. Rô, tem algumas perguntas para fazer, mas minou uma aqui no meu coração que acho que todo mundo dentro da carreira tem algum caso marcante. Talvez com algum aluno, né? Às vezes alguma coisa assim que você sempre vai lembrar. Se você tivesse no último dia assim da sua carreira ou da sua vida, seria uma história assim que você talvez lembraria. Uma pessoa marcante que você conseguiu ajudar, uma pessoa que você talvez de alguma forma conseguiu motivar, assim, que te fez falar, sabe aquela hora que a gente fala, puta, que nem eu tem dia que eu falo assim, cara do céu, eu amo ser nutricionista. Tem hora que eu falo assim, eu quero estar de cabelo branco, eu quero estar aqui ajudando as pessoas. Sim. Tem algum momento assim que você sentiu esse prazer, cara, de falar, puta, valeu a pena escolher essa profissão? Alguma história de superação que você viu, que você acompanhou de perto? Eu não quero ser injusto e nem, assim, levar para um lado meio que frio, né? Mas eu posso dizer que todo aluno, toda aula causa um efeito diferente. Sim. Então, se eu for escolher um, eu vou estar sendo injusto Com os demais. com os demais. Que Porque boa. toda aula é... Sim. Vou dar um exemplo, até falei para a Ana Cláudia hoje, né? Um senhor que eu comecei a atender esse ano, ele voltou no geriatra. O geriatra, a primeira coisa, olhou assim: o que você fez com a sua panturrilha? Ah, meu professor. Ele faz o caminhar e antes de continuar a caminhada, eu vou lá, faço um movimento lá no degrauzinho lá e tal. Eu até tô andando. E não, você está andando melhor. Eu percebi que você andava arrastado. E hoje você está bem melhor. Está conseguindo ter levantado demais, equilibrado tudo. E a força na panturrilha. Então, quer dizer, todo dia, toda aula tem. Por isso que eu trabalho com o que eu falei para você, né? Com aquele ponto de evolução. A gente não pode perder essa evolução constante. É mínima evolução, mas ela é constante. Alguns momentos, isso é de acordo com o contexto, com o ambiente geral da pessoa. Se alimentou bem, dormiu bem, ela pode dar um salto na outra semana, né? Sim, de evolução, de condição. Isso acontece bastante. Mas como eu gosto de trabalhar com essa pequena evolução, então todos os casos, todo dia, é o que você falou, a gente ama de trabalhar com isso e vamos trabalhar sempre. Não... Aí você falou assim, o último dia. Nem penso nisso. Porque se eu pensar que vai ter um último dia de eu trabalhar, aí a gente pode até tentar lembrar de um caso, que eu transformei a vida, mas é que com o exercício, né, com o nosso trabalho de inserir a pessoa numa rotina saudável, dela se interiorizar, dela perceber o quanto é bom para ela, para os familiares, para as pessoas que ela gosta, ela está se cuidando, né? Quando ela pensa assim, que a gente percebe que a gente não vai conseguir parar de trabalhar nunca. Exato. Rô, e assim, atividade física, né? Para aquelas pessoas 40, 50, 60 a mais, o que muda, cara? É diferente? É diferente porque, como a pergunta do Arthur, né? A gente tem que ter um cuidado Específico. Né? Específico. Principalmente aquela pessoa que é sedentária a vida inteira. Infelizmente não teve educação física escolar, não teve a brincadeira de rua, a brincadeira de criança. Tá. Então são casos diferentes, sim. Eu vejo então que não é só a idade, também é o histórico, né? Essa memória muscular e o histórico da pessoa faz muita diferença. Porque o cuidado já é inerente por causa da idade. Sim. Depois dos 40, 50... o 40 a mais, ele não está afim de brincar mais. Não, ele já pensa não. numa atividade física mais planejada, pensando em mudança de hábitos, sim, compor um novo estilo de vida. Isso. E a partir daí, pode ser que aconteça, né? Apertar aquele botãozinho da competitividade. Do esporte. Corridas de rua, que nem a gente vê hoje. Isso. Levantamento de supino. Nossa, isso aí Virou uma febre, né, Rô? Sim, desafio. O powerlift, né? Que é Sim. o supino, leg press, terra. A pessoa gosta de treinar força. Então, assim, de repente esse trabalho cuidadoso, né, pode levar a pessoa a avançar um pouco mais e partir para um desempenho, né, uma performance e tal, né? Mas esse cuidado é muito importante a partir dos 40, 50 anos. A estrutura já está castigada, vamos colocar assim, né? Já está rodada. Eu já estou né? chegando lá. O coração. Esse povo é tudo novinho aqui. Então, principalmente para os sedentários, um cuidado é bem maior. Mas de qualquer maneira tem que ter o cuidado. Tá. Né? Como tu perguntou, né? Há quanto tempo eu parei? E a maioria dos casos, ele parou naquela fase dos 30 e 40 anos para trabalhar, né? Para cuidar da família. Filhos, né? Filhos e tal.
Ele não, infelizmente não tinha um ambiente, né, para continuar, mesmo que seja com menos horas por dia, mas então ele não teve isso. Então esse cuidado é importante, porque ele já parou bastante tempo, né? Porque essa geração que está fazendo hoje 50 anos é uma geração que foi ativa. Sim. Dificilmente você vai pegar alguém que não foi criança, não brincou, não teve educação física na escola, essa geração. A geração dos 30 anos é a última geração que ainda teve uma certa oportunidade de ser criança, de se movimentar, de criar essa estrutura, né, neural, né, no cara, corpo. que legal. Né? Então, agora, a geração dos 20 anos, né, que está com 20 anos agora, esses adolescentes, aí você já está começando a pegar, né, ter contato com pessoas que são sedentárias desde O criança. pessoal até joga bem, mas é aquele joguinho com o dedo, né? É o jogo com o dedo. Eita, A nós. parte neural tá lá, trabalhando. Um turbilhão. Né, um turbilhão. Dopamina. É. Só que assim, falando do cérebro, né? Uhum. O nosso córtex, ele é a maior parte do cérebro. E é o córtex motor. Por isso é importante a atividade física, desde criança. Porque ela cria uma força no córtex, né? Uma irrigação. Então, toda essa área, que é a maior área do cérebro, que é a cortical, que é do movimento, ela vai ajudar a nutrir as outras partes. Sim. Por isso que é importante demais o movimento na fase certa. Né? O médico tem que acompanhar, tem que dar os passinhos, tem que levantar o tronco. Começa ali, né, com o bebê. Com tantos anos tem que ter certa habilidade de jogar, correr, jogar, né? Então tudo isso tem que ser acompanhado. Específico, né, Rô? Assim, para cada período. Isso, porque o cérebro é formado a partir disso, Entendi. a partir do movimento. Então, hoje as crianças, né, que trabalham só com o dedo, tá lá, o córtex tá fraquinho, a parte da inteligência lá, tá tudo bonitinho lá dentro, mas o córtex não vai deixar, não foi feita uma base, né? Fora que a estrutura do corpo também não está permitindo uma saúde geral, como você sabe, né? Até mesmo em questão de alimentação. Sim. Então, uma coisa puxa outra, é ambiente. Dificilmente você vai ter um jogador de videogame, né? Que se alimenta bem. Entendi. O ambiente ele não gera essa, né? Agora, com certeza você vai ter uma criança que é ativa, que sobe no árvore, que pula, ela come uma fruta, que ela está com fome, ela vai comer a fruta. Sim, gasta mais energia. Gasta mais energia, a saciedade dela é diferente, né? Ela pode comer um monte de coisa, ela pode comer um salgadinho, mas ela está faltando alguma coisa, vai comer uma carne, proteína, ela sabe que ela está precisando de água, sede, entendeu? Então, assim, por isso que a academia é legal, né? Porque a pessoa começa a fazer academia, ela consegue mexer na alimentação, ela fala, vamos para academia que lá eu vou me dar bem. Não é porque é academia, não é o exercício em si. Tá. Mas o ambiente, ela começa a se motivar a fazer as outras coisas certas, entendeu? Então essa geração mais nova, ela tem também esse problema alimentar também. Então a gente tem que levantar esse pessoal aí. E você sabe, né, que eu sou pai da Luara, eu tenho uma princesinha, que é um pouco antes da gente chegar aqui, tava bagunçando. E, cara, como pai, eu me preocupo. Você acha, assim, que os pais, eles deviam se preocupar mais com isso? Porque eu percebo assim, cara, a vibe é essa, no corre, pra gente conseguir fazer nossas coisas, muitas vezes você coloca um celular, é como se fosse um antídoto. O celular veio para substituir a chupeta. Você coloca na mão da criança, ela fica de boa e você consegue desenrolar as coisas. A gente devia se preocupar com isso, cara. Sabe assim, porque antigamente a gente brincava, eu era rueiro, cara. Eu desde criancinha, eu lembro de me movimentar bem. Você vê que hoje eu me viro, eu consigo estar sempre fazendo algum exercício. Se eu precisar subir uma parede, eu subo. E hoje em dia, você que está na área, você tem uma preocupação com o futuro dessas crianças, cara? Quem está ali hoje, né, nos seus primeiros anos, vamos lá, a criançada que hoje aí tem menos de 10 anos, qual que é a visão de futuro que você tem para esse pessoal se hoje nada mudar, cara? Se as coisas não tomarem um rumo diferente? Uma pergunta dura. É duro. Eu vou responder daquela maneira, daquela outra pergunta da profissão em si, né? Assim, quer dizer, do benefício da atividade física. Sim. Então, primeiro a parte técnica. Tá. Essas crianças que não se movimentam, elas vão ter a mesma saúde dos avós. Ou seja, glicemia em alta, colesterol alto, artrite, já artrose, consegue ter uma noção, uma problema prevalência. do coração, obesidade. Né? E até porque o que me preocupa, Rô, desculpa cortar, é que eu acredito que esses avós, né, que hoje tem isso, de alguma forma lá atrás eles se movimentaram mais. Sim. Não tinha celular,
Não. O trabalho muitas vezes era sempre um trabalho mais mecânico, mais motor. Sim. Né? Eu fico preocupado com Mas, isso. Falo, cara... Então, mas eles têm isso porque mudou o ambiente. Sim. Eles mudaram o ambiente deles, eles não continuaram fazendo a mesma coisa, Uhum. né? E a medicina está ajudando eles viverem, né? Então eles Certo. vivem com o problema. Uhum. E os jovens, pior ainda, porque eles não vão morrer tão cedo por causa disso, eles vão ter muitos problemas, né? A gente acompanha, infelizmente, casos de ataques cardíacos, né, com crianças, jovens, diabetes sério, né? Então, assim, o problema, a parte técnica é essa, né? De você pensar que a saúde deles vão estar debilitada antes, né? Ou seja, eles vão ter que estar trabalhando e cuidando da saúde ao mesmo tempo. Sim. Então, isso gera uma bomba relógio, né? Uma pessoa preocupada com o trabalho, preocupada em, de repente, cuidar de uma família, né? De criar um filho, mas com esse problema já de saúde. Que, infelizmente, né? Em relação à parte técnica, é isso daí. E, assim, de coração, a criança perde a interação com as pessoas. Que o movimento, ele parte de você, mas o movimento, essa liberdade que você falou, né? Que você citou, quando você tem liberdade de poder ir, você se interage com as pessoas. Então, o esporte ele ensina, né? As brincadeiras, né? de rua ensinam a você saber lidar com uma dificuldade, saber lidar com a vitória, com a derrota, com o erro, com o acerto e com as interações. Você errou, ou parabéns, você acertou, sabe? São informações que é importante para a formação da pessoa. Sim. Então, o movimento também, a falta do movimento vai gerar isso na pessoa, né? Então, aquela pessoa que vai ter uma certa dificuldade de se relacionar, né? E isso abre portas, né, para as doenças psicológicas que está cada vez mais acometendo as pessoas. Ansiedade, depressão. Ansiedade, porque é a falta dessa interação, né, das pessoas através do movimento. Eu não estou defendendo minha área não, tá? Eu estou só falando porque... Você está falando, eu estou viajando, eu vou compartilhar um exemplo. Não, é porque a gente... É meio que antropológico o negócio, né? Nós somos seres que fomos criados para o movimento, né? Sim. Nós fomos moldados pela história da evolução humana através do movimento, né? E se a gente tem a formação, né, com os movimentos corretos na fase certa da vida, a gente fortalece o córtex, que também ajuda a fortalecer o cérebro como um todo. Então, você pensar dessa maneira, a partir disso, você percebe o que vai fazer, como será ruim, né? Como será maléfico a falta do movimento para a pessoa. Nesse sentido. E eu quero falar para quem está nos assistindo, né, pais, ajudem os seus filhos a se movimentarem mais. Colaborem com isso, né? Matriculem eles no esporte, seja na natação, no balé, no futebol. Sabe, Rô, eu tive, quinta-feira passada, eu saí para jantar e a minha menininha quando eu cheguei, minha mulher foi buscar eu para ela ficar um pouquinho mais quietinha, eu já cheguei, ela já estava com o celular, sabe? E a gente estava jantando e você falou o lance da interação. E eu tive o seguinte insight, uma menininha, as crianças estavam tudo brincando, e minha filhinha estava para lá e para cá. De repente, cara, uma menininha apareceu assim: oi, Luara, tudo bem? Eu falei: Luara, ó a amiguinha dando oi. Cara, eu acho que eu tive que chamar umas 3 vezes até chacoalhar ela para ela poder dar conta que a menina estava chamando. Ela estava tão vidrada no celular. Eu tô aqui falando isso porque eu tô aqui para aprender, né? Sim, eu tô com claro. Um profissional que tá me ensinando. Mas realmente, cara, ela não quis se interagir, né? Aquela coisa do celular, o jogo, o vídeo, estava sendo muito mais interessante. Então a gente precisa, sabe, embora eu mexa muito com a minha filha, eu corro para lá e para cá com ela, mas eu vi que existe uma força que a gente precisa lutar, né, para se opor, porque a tela, cara, né? O lance ali do celular, ele rouba muita energia. Sim, é bom deixar bem claro, né, para as pessoas. Você citou o caso da sua menina. Quando eu falo de interação, é isso. O celular, por mais que você tenha... Rouba a interação, total. Por mais que você tenha aquele jogo online, você está disputando com a pessoa lá do Japão, tal, não é a mesma interação. O contato, a sua tocar a bola. A sua mente, ela vai te enganar, ela vai achar que é mais um computador jogando contra você, não é uma pessoa ali, né? Assim, vou dizer, sorte daquele que consegue perceber, imaginar, tem outra pessoa igual eu que sentado aqui, isso já é legal. Já causou uma interação. É o corpo, né? Corpo da pessoa vivo, né? Sendo transportado para a mente da pessoa ali. Não é uma máquina. Então isso já começa legal. Né? E é isso que
causa quando a gente está interagindo numa brincadeira. A interação é diferente. O oi não é só um oi. Oi. É um oi. Oi, ó, a mão. Oi. Sim. É um outro oi. É Olha, verdade? cara. Mano. Então, assim, essa Hoje em interação dia que é você muito coloca lá importante. 2 letrinhas, você aperta 2 vezes o teclado, né? Olha o oi de hoje em dia. É. Oi. E Oi. olha lá, né? Não, o oi, E o olha oi, lá. o oi com gesto é outra Porque coisa, hoje em dia né? só põe uma carinha assim, né? Um joinha. Ô, Rô, e o que te move a continuar nessa carreira, cara? Por que você olha pro teu futuro e talvez imagine assim que dentro de várias possibilidades, por que continuar com a educação física? O que te move? Primeiro, vou voltar naquela resposta de que se teve um caso muito especial, né? Todos os casos são especiais. E primeiro o que me move é isso. É saber que todo dia, amanhã, por exemplo, né? Tem já programação, já de quem eu vou atender de manhã, 6 horas, 7 horas, tal. Eu sei exatamente o que está programado, está planejado, mas eu sei que cada aula vai surtir um efeito diferente, Tá. né? Então isso me mantém, né, vivo e confiante. E a segunda parte eu participei de um processo da nossa área de transformação em relação à valorização da sociedade. Sim. Quando eu comecei a estudar, era um sonho, né? Na década de 80, acabei falando. Década Revelou, de hein? 80, Não se revelei. aguentou. Olha, 80, caramba, 90. 80. Então, assim, Eu tava nascendo. É. Então Revelei. nem... Não, eu tinha que ter falado. Então, naquela época, era paixão, né? E eu fiquei triste uma vez que fiquei sabendo numa faculdade particular, o cara prestou química e ele não passou. Aí na mesa lá, eu falei, ó, tem uma vaga na educação física que não quer fazer? Eu fiquei triste, falei, pô, o cara foi jogado na educação física, porque quiseram jogar ele, não. Hoje ele é um químico, respeitar um amigo meu. E ele falou, me ofereceram porque tinha uma vaga lá. Não é, porque era paixão, antes que era paixão. Sim. E eu participei desse processo da criação do conselho, fomos em reuniões e tal. Então, Regulamentação, assim, regulamentação tudo. da profissão em relação à valorização do profissional. Tá. Eu gosto de dar o exemplo, falando nesse caso, eu gosto de dar exemplo, assim, você não sabe construir uma casa. Você contrata um engenheiro, um mestre de obra, um pedreiro lá. Uhum. Né? E se você não sabe se movimentar, não sabe como fazer, você precisa de profissional de educação física. Tem gente que nasceu com o dom de construir a casa, ele vai lá e constrói a casa dele. Chama alguém e me ajuda. Então, algumas pessoas têm isso dentro dela, né? Percepção corporal, autodidata, né? Tem as inteligências, que são, cada um tem sua inteligência, né? Matemática, lógico, matemática, tem de espaço, corporal, espacial, se localizar a inteligência de comunicação e tem a inteligência, né, corporal. Então tem gente que tem essa inteligência, ele consegue fazer sozinho, mas a maioria não sabe, ela se perdeu porque fez a educação física muito fraquinha na escola. Sim. Ela perdeu essa capacidade de se movimentar. Então ela contrata o profissional. Então a partir desse pensamento a área foi se estruturando, né? Antes a área era esporte. Sim. Né? A nossa área era totalmente voltada para o esporte. E para a formação dos soldados, quando tinha guerra, né? Segunda Guerra, Sim, tudo, muita guerra por aí, preparação. Uhum. Né? O esporte substituiu, né, aquela coisa de treinar soldados, então vamos treinar as pessoas para testar reabilitação, testar tipos de medicamento, de roupa. Aí o esporte substituiu isso. Uhum. A partir da década de 70 começou a fase higienista, né, higienista da educação física, que entrou na área da saúde. Né? E então essa foi a revolução. Era do Cooper, que ele mostrou que era importante pelo menos fazer um esforço de 12 minutos, tal, todo dia. A Jane Fonda, né, quem lembra, quem é mais velhinho, estudou, né, um pouquinho de educação física, vai saber. Eu estou fazendo educação física, então você está falando, eu estou só... todo esse, cara é raiz mesmo, esse cara, processo. hoje em dia você não ouve falar dessas coisas, não, né? então, esse processo foi muito bom para essa valorização da profissão em si. Né? Só que quando eu comecei a fazer, ainda era paixão. E como eu participei desse processo de valorização da profissão, eu falo para você que o que me mantém ainda é nessa luta de mostrar para as pessoas que o profissional de educação física ele é muito importante para a sociedade. Que legal. Porque cara. ele não trabalha só, como eu falei, a gente tem pouco tempo, né? O tema não foi tão assim, foi abrangente, mas por pouco tempo que a gente falou, a gente conseguiu levantar questões que são bem gerais, né? Sim. Da educação física. Então não é só a saúde, é o de modo rendimento geral. e é realmente a formação da pessoa. Sim. Então, hoje em dia,
a gente pode atuar em todas as áreas. Eu só não tive geografia como disciplina na minha faculdade. Só geografia. Hoje tem, porque tem esportes de aventura, tem esportes, né, de ao ar livre. Então, algumas faculdades colocam um tema até dentro de uma disciplina, a parte de geografia, de mapas, sei lá, de geologia, de altimetria, essas coisas, porque a gente tem tudo isso hoje, né, a gente percebe. Então, eu só não tive essa matéria. As outras todas, biologia, química, todas as matérias básicas eu tive na minha faculdade. Então, ali eu já percebi que a gente trabalha com tudo praticamente, né? E eu vou aproveitar para dizer que, assim, o nosso trabalho na sociedade, ele é tão importante que quando a gente pensa em formar um atleta, que é o topo, né, da nossa área, se vamos formar um atleta, eu não vou formar sozinho. Eu preciso de um médico, preciso de um nutricionista muito bom, preciso de um psicólogo, preciso de um engenheiro que vai construir o meu local de trabalho. Por exemplo, esses profissionais envolvidos com um atleta que estão atrás de um rendimento ótimo, né, eles também serão ótimos profissionais. Né? Então, por exemplo, aparece alguém, uma lesãozinha no joelho, pô, eu consegui tratar o cara que joga futebol, lá, o atleta lá, você vai ser tranquilo. Então, ele vai trabalhar com facilidade, com alegria. Né? Então, assim, o esporte, né, que é o topo da nossa área ali, né, que envolve tudo que eu falei de formação da criança, né, a vantagem, o benefício do exercício, ele mostra isso para a sociedade. Né? Todos os profissionais envolvidos, que são todas as áreas que eu falei para você que a gente trabalha, todos eles vão ser melhores profissionais, né? Porque eles têm prazo, tem isso, então é nesse sentido, né, de continuar trabalhando para mostrar o nosso valor. Você enxerga um futuro bom para a Sim, educação claro. física? Com certeza. Amém. E não só eu, viu? Você está enxergando, né? Sim. Porque quando você começa a estudar o corpo, né, a saúde em si, você percebe qual que é o benefício do movimento. Né? E para você poder falar de movimento, você precisa estudar. Sim. Né? E estudar afinco mesmo. Estudar, saber como que é a história, como surgiu, né, a educação física, como surgiu o movimento do ser humano, que eu falei para você, é antropológico, nós somos formados no movimento. Né? O homem caçava, era nômade, migrava. Né, isso é interessante quando a pessoa pergunta assim, eu nado muito tempo, eu pedalei muito tempo, fiz judô, mas quando eu comecei a correr, é diferente, porque nós fomos formados... O lance da corrida. Não é à toa que hoje eu estou correndo. Né? Sei nadar, mas a corrida é mais acessível, né, cara? Tá no nosso dia a dia. E antropológico. Quando você bate o seu calcânio no chão e cria um impacto na sua tíbia que é muito doido, ele é diferente. Todo mundo fala, né, da liberdade que dá quando você corre, liberdade, a experiência sim, que é, né, tudo. Então, a partir do momento que você começa a correr, você começa a liberar aquela coisa da... você vê, um cavalinho nasce, já sai andando, é meio instinto, né? Sim. Aí quando você começa a correr, você começa a liberar seus instintos. Exato. Né? De perceber onde você está, eu vou chegar ali, né, tal, e me locomover. Então, até isso, né, é interessante estudar, né, saber o poder de cada... Quando você nada, né, você nadou sempre, você vê que é diferente nadar num rio, diferente nadar na piscina. Sim. Tudo que tem de percepção em volta, que muda... Exato. Cara, isso é como é que fala? É uma explosão de sensações que só quem vai fazer lá vai descobrir. Não adianta eu descrever aqui para você exatamente, né, da onde começa a sensação, como é que isso mexe com o seu cérebro. Só você estando lá para saber. E a corrida, todos os outros esportes têm assim, né? Mas a corrida ela é antropológica, então por isso que eu falei nesse caso, que tá dentro da gente, meu instinto. Sim. Nós estamos chegando no finalzinho. Eu gostaria de conversar com o pessoal da produção para saber se tem mais alguma pergunta, se alguém deixou mais alguma boa. Ô, Thiago, sem perguntas, mas teve um comentário aqui na live aqui. Dá essa moral pra gente. Opa. Aí, se for meu aluno, vai ganhar um prêmio, hein? Chama... Eu não sei pronunciar direito o nome aqui. Anderson Giungi. Isso aí, não. Ele é atleta, Iron Man. Iron Man, você bate palma. Não, bate palma, o cara Iron Man, né, Ana Cláudia? Pra quem não sabe o que é Iron Man, fala pra galera ouvir, pro pessoal ter. Iron Man, vamos contextualizar, porque eu sou chato mesmo. Iron Man é uma marca criada, né, a partir de um desafio
de soldados norte-americanos. Eu vou nadar, eu vou pedalar e vou correr. Então, um pedalar, outro correr, não, vamos juntar tudo, vamos ver quem faz melhor. Vamos ver quem que é o híbrido, Vamos né? ver quem o cara que nada, pedala e corre e tal. Então, assim, o triatlon, ele surgiu desse desafio, né? Existe o triatlo oficial, né, que está na Olimpíada, que a gente conhece, tem distâncias menores. Mas o Ironman é uma marca que dobrou essa distância olímpica. Uau. Né? Então, ele nada 3.000, quase 4.000 metros, né, 4 quilômetros, pedala 180 quilômetros e corre uma maratona. Meu Deus. Então, Tudo assim, dentro de uma prova. Tudo dentro, um atrás do outro, sem parar. É. Com todo o aparato de preparação mental. Aí que eu falo para você, vamos resumir tudo, né? Numa condição dessa, né? E o Anderson Giunge, ele é esse cara aí. Outro nível, né? Olha que legal. E ele comentou aqui, ó, esse sabe muito, mestre RF. Aí, ó. Comentou, fez um comentário, deixou um Orgulho, comentário, a cara. marquinha Hoje dele aqui. ele é profissional de educação física. Que joia. Você vê, ele percebeu essa vantagem, esse benefício, né, da benefício. da É uma arma profissão, poderosa. é uma poderosa. Ele estudou, ele gosta, né? O cara que fez o Ironman, ele participou do processo. Tá. Né? Então ele percebeu isso atingiu ele de uma maneira que ele hoje fez o curso de educação física, é um profissional, né? Já formou seu primeiro aluno no triatlon já. Que joia. E começou correndo com a gente, quando eu voltei para Penápolis, começamos com a corrida, ele participava dos grupinhos lá também. E ele é sensacional, esse cara aí. Que massa. Ô Rô, pra gente ir pro final, queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, principalmente aquelas pessoas que ainda não entenderam, né, que o movimento ele faz parte do nosso cotidiano, para aquelas pessoas que ainda estão ali, né, procrastinando, é um termo mais atual, aquelas pessoas que não entenderam que o movimento é algo benéfico. O que você poderia deixar como uma mensagem para essas pessoas animarem? Essas pessoas que estão precisando de uma motivação? Se eu simplesmente falar, né, defender minha área, eu pratico, né, eu falo que eu não trabalho, não existe trabalho para mim, né, a minha rotina é essa, né, eu vivo, né, mesmo falando isso, que você vai ser uma melhor pessoa, acho que não é esse o ponto, né. Eu acredito que para quem tá ainda resistente, né, e a procrastinação, eu penso sempre pro lado positivo, né? Porque se ele está procrastinando, quer dizer que ele quer fazer. Sim. Quem não procrastina, nem procrastina. Vamos pensar dessa maneira, né? Então ele está Tá querendo coçando, fazer. ele fica, vai, não vai, tá precisando do empurrãozinho. Então, assim, da mesma maneira que quando você começa a fazer o exercício e você precisa criar uma constância, rotina, cria essa constância nessa sua procrastinação. Insista. Vai insistindo, vai numa academia, vai correr, vai caminhar, vai nadar, vai andar de cavalo, vai jogar bete na frente da sua casa. Independente do que Independente do que seja. Movimente-se. Movimente-se. Vai fazer alguma coisa, vai ligar aquele botãozinho, né? E a partir dali você vai começar a entender o quanto é importante para a sua vida. Né? Vamos lembrar da interação, né, das crianças ali que você deu, né, ao exemplo da Luara. Quer dizer, você começa a se interagir melhor com as pessoas, né? E assim, como você fala, né, para os seus pacientes, né, Tiagão, não precisa parar de curtir a night, não precisa parar de fazer, né, o sofá lá, happy hour, Netflix, não precisa. Mas, né, descubra que quando você começa a se movimentar, você vai se perceber melhor. Nem precisa olhar no espelho. A coisa é tão de dentro para fora, que quando você começa, né, vamos começar, né, tô procrastinando, então procrastina até achar. Sim. A hora que você achar o ponto, né, começar a ligar o botãozinho mesmo, e começar a se movimentar e criar uma rotina, né, e ter essa constância, aí você começa a perceber que alguma coisa está diferente em você. Sim. Né? E não vou falar que é só benefício, né? Tem as muralhinhas ali, uma lesãozinha, uma dorzinha ali, mas sempre tem, por isso que o profissional né? Por isso que o profissional tem que estar perto, né, para orientar você nesse caminho, né? Muita gente começa sozinho, até interessante, mas tem que
tenha consciência de que, como todas as outras coisas que você vai fazer, eu dei exemplo da casa, você Sim. pode tentar construir uma casa, Você tem que ter um profissional. mas alguma coisa, uma hora você vai precisar de um profissional. Ótimo. E para construir aquela... Não construir o corpo no sentido do shape, né? Uhum. Construir essa uma outra pessoa dentro de você, né? Partir, mudar o que você é, Sim. vai precisar de uma orientação, de uma puxada de orelha, né? Então é isso. Ô, Rô, e falando nisso, né, as pessoas que já conhecem teu trabalho, ou para quem não conhece, onde que as pessoas conseguem te encontrar? Se você quiser deixar aí tua rede social, O lugar mais fácil, né, nas redes sociais, né? O Instagram. para a pessoa né? começar a seguir teu Isso. trabalho. Eu vejo o teu Instagram, ele tá bem dinâmico, com bastante Sim, orientação. tá bem legal, Você é. tá sempre... Desde o ano passado o Cleito tá me ajudando, o Cleito Colevati, né? Que joia. Eu fazia amadoramento, tá vendo? Até nisso, né? Pô, eu vou fazer uma foto, vou colocar uma frase ali e tal, vou fazer um vídeo. Mas não é a mesma coisa, eu preciso de um Tem que ter profissional para alguém. te ajudar, né? Porque isso até ajuda a te motivar. Sim. Né? Você fala, pô, Cada um olha, dentro da sua olha o que eu área, consigo gente. fazer, olha como é legal, né? As pessoas comentam. Mesmo que não tenha muita visualização, a Ana até comenta, ela gosta de falar assim, nossa, 1000 visualizações e só 2 curtidas. A pessoa viu, né? Vai da parte dela curtir ou não, mesmo que não tenha tantas curtidas, mas eu percebo que atinge, né, bem as pessoas, até me atinge depois quando eu vejo as coisas, né? Então o Cleito está me ajudando bastante. Né? Então no Instagram, @francotreinador. Meu nome é Rogério Meirelles Franco. Arroba Franco Uma Treinador, brincadeirinha facinho. né? No Facebook, né? Também tá como Franco Treinador. O Rogério também, Rogério Franco, né? Pode me achar. Joia. Né? Raiz. É raiz. 30 anos, galera. É. Esse E, sabe. e por aí, né, pessoal? Quem tá na cidade tá me vendo com alguém, ou correndo, Sim. pedalando, dentro de uma academia. Numa piscina, na numa represa. piscina, tô por aí, né? Que A legal. gente está sempre participando dos eventos, né? Eu participo dos eventos não é para mostrar meu trabalho, não, porque eu sou assim, eu vivo isso, né? Vive. Eu vivo isso, eu não tô... Ali o coração tá pulsando. Tá ali, E depois que conheci a Ana Cláudia, que a gente se casou, só aumentou, porque ela também é assim, ela vive o movimento, conexão né? total. Ela tá Realmente. sempre nas provas, isso me orgulha, porque assim, a gente vê a Ana assim, né, tal, eu tô vendo o pessoal, mas quem conhece a Ana, olha, nossa, ele é outro treinador, mas ela assim, ela treina do jeito dela, né? Eu consigo orientar bem pouco, né? Mas porque é dela isso, né? dela. Você vê, até a gente que tem a gente próximo, as pessoas acham que eu tô lá com a planilha certinha. Não, ela não segue Não. planilha. Ela tá indo na dela, Ouve o corpo, vai e faz. Você vê que lance legal. Até dentro desse contexto que eu falo para você, né? O quanto que a gente age no aluno, né? No paciente, né? A gente age o necessário. Com ela eu não preciso ficar botando, vai, acorda, vai treinar, faz isso. Não preciso. Se eu fosse outra pessoa, de repente eu precisaria. Sim. Né? Que é a pessoa que está procrastinando, sedentário. Né? Eu teria que estar, vamos treinar, vai, eu vou treinar com você, vou deixar um aluno ali. Né? Então a Ana, realmente, a Ana Cláudia, ela é minha esposa e é muito pouco minha aluna. Né? Sim. É muito pouco isso. Mais né? um poderoso combustível. Nossa Senhora, muito orgulho que a gente vê. Ah, Aninha, eu quero trazer você, viu? Você vai ver. Vai. Tem muita coisa para ensinar pra gente. Pessoal, E só lembrar, eu também trabalho no Lago Azul, quem está ouvindo sabe, né? Eu faço algumas horas no Lago Azul, atendo o pessoal lá. Eu gosto muito porque é um público muito diferente, o público Na que academia, vem Rô? na academia, aula de natação nos Também. sábados com as que crianças, joia. aula de alongamento. Como eu legal. falei, eu vivo isso, ainda bem que eu tenho aula de alongamento para dar, porque eu me alongo. Porque Já a gente faz. sempre é meio avesso, né, alongamento, porque é chato lá, tem que ficar doendo tudo, a gente prefere a dor E de precisa, cair no chão cara. da bicicleta, lá no morro, lá é melhor, mais gostoso Do que alongar. do que alongar. Olha só que loucura, né? Mas de cada um, Eita. tem gente que gosta de alongar. Tem. Tem aluno meu lá tô no lago já fazem Eu 10 anos. gosto de alongar, cara. Então, também. Eu alongo direto, eu gosto. Então, aula de alongamento. E quando precisa, né? Eu sou meio que um coringa lá, hidroginástica, jump, step, e, né, os torneios lá. Então, eu trabalho no Lago Azul também. Então, quem é sócio do lago, quiser conversar um pouquinho lá, estou sempre disponível. Que massa. Pessoal, vocês viram que produtivo que foi esse bate-papo, né? Eu acredito muito, Rô, que a gente precisa trazer temas mais afunilados. A gente falou de uma maneira geral Sim. sobre a importância do movimento, mas você vê que dentro dessa esfera, de acordo com o gabarito que você tem, né, o arsenal que você tem de informação, dá pra gente falar sobre corrida,
Dá pra gente Sim. falar sobre essa questão do atleta híbrido, né? Sim, Trazer a muito Ana legal. e ela Ah, ensinar muita coisa pra nós na prática. Vai. Né? Então, isso é só o começo, viu, pessoal? Esse cara vai estar aqui mais vezes. Pessoal, se vocês gostaram, dê um like, salve, compartilhe, nos ajude, nos dê essa moral para que nosso canal possa crescer, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo de primeira para vocês. E agradeço a todos pela força, agradeço você, Rogério, por estar aqui comigo, por ter disponibilizado de um tempo precioso. Eu sei o quanto de compromisso você tem. E, cara, você é um irmão para mim. Muito obrigado, viu? Tiagão, agradeço novamente e muito mesmo a oportunidade e que você tenha muito sucesso na sua vida. O que você está Amém. fazendo, você não ajuda só na sua profissão, né? Você ajuda motivando as pessoas, trazendo para perto, que vai deixar as pessoas mais motivadas ainda também. Amém, meu querido. Muito Tamo obrigado, junto. viu? Obrigado por Valeu, encarar esse obrigado. desafio. Opa. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.